Hoje a gente está começando mais um quadro aqui no canal que a gente vai começar a fazer aí todos os meses, que é basicamente analisar o que aconteceu no mês em relação à geopolítica, cenário econômico, cenário macroeconômico, tanto do Brasil quanto do exterior também. Então, primeiro a gente vai conversar um pouco sobre o cenário macro e logo em seguida a gente vai fazer aí as alocações de investimentos com base nesse cenário. Então essa daqui é uma conversa que a gente vai ter aí todos os meses e eu tenho certeza que essa conversa vai ser bem produtiva, tanto para mim quanto para você. Então tô com o relatório aqui em mãos, é um relatório que a gente vai colocar na tela aí também para você dar uma olhada. Então a gente começa basicamente pela visão macro do Brasil. O que aconteceu no Brasil em janeiro, fevereiro de 2026. A partir do mês que vem a gente já começa a falar somente de um mês só. Juntei aqui janeiro e fevereiro porque não teve tempo de começar isso daqui já no início do ano, que os planos era começar já de janeiro, falando de dezembro de 25, mas como a gente já tá no meio do mês aqui também de fevereiro, a gente já linka os dois, até porque aconteceu muitas coisas. Vamos começar falando um pouco aqui sobre a economia brasileira, que como você viu aí no relatório, ela segue em desaceleração, muito por conta dos juros que atualmente estão altos. A política monetária aí do Brasil veio restritiva durante um bom tempo e atualmente o cenário eleitoral ele pode pressionar a questão fiscal do Brasil, questão fiscal que, como você já sabe, ela está extremamente aí bagunçada. A gente vem aí com as nossas contas públicas fora de controle e com a eleição em ano eleitoral esse risco fiscal ele aumenta, dado que inevitavelmente vai ser gasto mais dinheiro, um dinheiro que a gente não tem, entendeu? Então essa questão do fiscal, ela pode inclusive alavancar ali o PIB momentaneamente, por conta dos excessos de gasto, injeção de dinheiro que é colocada ali na economia, mas só que no longo prazo a gente sabe que essa questão fiscal expansionista, descontrole de contas públicas, a gente sabe que isso daí prejudica e muito a nossa economia. Já quando a gente fala de inflação, a inflação ela segue ali convergindo a meta de 3%, o Banco Central fixou que a meta da inflação ela deve estar ali girando na casa dos 3%. Recentemente, agora em janeiro, nós tivemos aí os dados de inflação que mostraram que ela subiu um pouco no mês de janeiro, muito por conta aí do aumento dos combustíveis, gasolina e tal, que disparou. Isso daí fez a inflação de janeiro subir e claro que fez com que o acumulado subisse também. O acumulado que vinha aí uma sequência de quedas, teve aí a sua primeira inclinada para cima por conta do mês de janeiro. Mas só que mesmo assim, essa sequência de queda que a inflação vinha tendo, ela estava sendo impulsionada pela política monetária restritiva, pelos juros altos. E esse inclusive é o próximo tema aqui do nosso relatório, os juros no Brasil, dos quais o Copom manteve na última reunião de janeiro os juros ali em 15%, mas só que sinalizando que a partir de março eles já iriam começar ali o ciclo de cortes, mas só que essa questão da inflação de janeiro que começou a subir pode atrapalhar esses cortes. Se cortar, corte ali 25 bips, ou seja, 0,25%, entendeu? O Galípolo, na última coletiva que ele deu, ele disse que o Banco Central vai seguir agindo aí de forma cautelosa, de forma restritiva, até a palavra que ele usou, com parcimônia, entendeu? Então, já sinalizou que talvez corte, talvez mantenha do jeito que está, mas se cortar, vai cortar aí de forma restritiva, vai cortar muito pouco. Afinal, o cenário é extremamente incerto. Você tem eleições, você tem risco fiscal, você tem inflação de janeiro subindo novamente, então não tem como você agressivar os cortes. A única coisa que está resolvida no Brasil, está resolvida entre aspas, né, por conta de cenário externo, não por conta de cenário interno, vamos dizer assim, tá mais calmo ali, é a questão do dólar, entendeu? O dólar aí vem na faixa dos 5,20,
mas é a única coisa que a gente vê que segue ali estável e ajudando o Banco Central a cortar juros. A única coisa que está ajudando o BC a cortar juros é basicamente o dólar, porque a inflação a gente viu que está atrapalhando, não tem como cortar com a inflação subindo, a inflação de janeiro, não tem como cortar com o cenário eleitoral, fiscal, não tem como cortar, e se cortar, vai cortar de maneira extremamente restritiva, entendeu? Então o cenário brasileiro de janeiro para fevereiro é basicamente esse, não tem muita novidade, a gente já sabe o que está acontecendo, vai ter mais novidade conforme a eleição vai se aproximando, mas quando a gente fala de visão global, 28 de fevereiro, no fim de fevereiro, o Banco Central dos Estados Unidos também anunciou a taxa de juros deles, e eles optaram por manter ali em 3,5 a 3,75. O FONC decidiu manter nesse patamar. O Trump ele vem pressionando muito o Banco Central dos Estados Unidos para poder cortar juros, mas o presidente que estava lá, o Jerome Powell, ele seguia aí uma linha mais cautelosa. Agora que vai trocar aí a presidência do Fed, vai entrar aí o Kevin Warsh. Há quem diga que ele pode seguir ali a linhagem do Trump de corte de juros, mas a gente não sabe se ele vai mesmo seguir essa linhagem ou não, se ele vai seguir pelo tom mais técnico. Essa última reunião do FONC, eles alegaram que não cortaram juros porque a inflação americana ela segue aí preocupando ainda, entendeu? Então a inflação ela não está nos patamares que eles queriam que estivesse, e por conta disso eles estão sendo aí mais cautelosos em relação a corte de juros. Inclusive, segundo o site do Polymarket, na próxima reunião eles não vão cortar juros também, eles vão manter aí mais uma vez nesse patamar de 3,5 a 3,75. Então, dito isso, na Venezuela nós tivemos aí a captura do Maduro, como você já sabe, no início do mês. Então teve uma mudança de governo lá, uma mudança de governo não, porque o chavismo ainda se mantém no poder. Houve basicamente só a saída do Maduro, mas essa saída do Maduro culminou em uma maior relação dos Estados Unidos ali com o governo venezuelano, entendeu? Delcy Rodrigues está no poder, a cúpula chavista está no poder, Diosdado Cabello, o Padrinho Lopes ali mexendo com o exército. Então mantém todo mundo no poder, só saiu o Maduro e os Estados Unidos passou a ter mais influência desse círculo chavista, influenciando ali as decisões, principalmente no âmbito petrolífero. No início de fevereiro já anunciaram aí que vão começar a produzir petróleo para o mundo, com a ajuda das empresas americanas ali, a Chevron e a ExxonMobil. Então, Venezuela inclusive já mandou o primeiro lote de petróleo lá para os Estados Unidos, já venderam o primeiro lote. Tem muito petróleo aí escoando pelo mundo, e com a Venezuela entrando, vai escoar mais petróleo ainda, entendeu? Então a questão da Venezuela é basicamente essa. Aí a gente tem também o Oriente Médio, principalmente aí com o risco de fechamento de Estreito do Hormuz, onde as tensões com o Irã ali subiram, basicamente por conta dos protestos que tiveram aí da população, que está insatisfeita com o regime dos ayatolás. Então a população foi para as ruas, os ayatolás basicamente reprimiram essa população que estava protestando, e os Estados Unidos interviu, falando para os caras parar de reprimir o próprio povo, e também falando da questão ali envolvendo a produção nuclear. Houve essa tensão ali em torno do Oriente Médio, e claro que quando a gente fala de Irã e Oriente Médio, não tem como não citar o Estreito de Hormuz, onde o Irã sempre ameaça fechar o Estreito de Hormuz, e fechando o Estreito de Hormuz, que é por onde passa grande parte do petróleo do mundo, acho que mais de 20% do petróleo que escoa para o mundo passa ali pelo Estreito de Hormuz. Se fechar aquilo dali, então você com certeza vai ter um choque nos mercados de energia. Então é por isso que há sempre esse medo em torno ali do Estreito de Hormuz, quando as tensões envolvendo o Irã e Oriente Médio aumentam. Aí quando a gente fala da Ásia e da Europa, então
ambos estão em processo de desaceleração econômica. É uma desaceleração econômica global, não por conta de crise grave, como por exemplo a crise aí de coronavírus, mas por conta de desaceleração devido à alta inflação e juros altos também, aonde na Europa o BCE, Banco Central Europeu, decidiu aí manter os juros europeus aí na casa dos 2%, e isso daí está acontecendo ao passo em que também existe aí o anúncio de pacotes fiscais expansionistas, tanto do Japão quanto da Alemanha, entendeu? Então a gente vê que vários países aí, os principais países do mundo, estão expansionando os seus fiscais, entendeu? Estão seguindo o exemplo aqui do Brasil. Claro que isso daí é uma preocupação para aqueles que fazem carry trade, principalmente lá no Japão. Carry trade é basicamente aquela estratégia de você ir em uma economia forte, como por exemplo a do Japão, e com juros baixos, e pegar dinheiro emprestado dessa economia e investir em países emergentes, visando lucrar com essa variação de pagar juros baixos e receber juros mais altos em países emergentes, entendeu? Mas só que com os países ao redor do mundo expansionando seus fiscais, por exemplo aí o próprio Japão, então essa estratégia aí ela fica mais arriscada, dado que a partir do momento que uma economia que já está endividada, como por exemplo a do Japão, que é uma das economias mais endividadas do mundo, a partir do momento em que eles aumentam ainda mais essa dívida e expandem ainda mais essa questão fiscal, então inevitavelmente a gente vai começar a ver aí aumento nos juros para poder segurar ali os danos desse gasto excessivo de dinheiro, e você vai ver aí aumento de juros. O Japão já começou a aumentar juros, Japão que tinha aí os menores juros do mundo de forma histórica, era anos e anos com juros extremamente baixos, eles já estão sendo obrigados a aumentar juros, e esse aumento de juros, todo esse cenário, ele coloca em risco aí os investidores que fazem carry trade, e coloca em risco aí também a questão fiscal global. Afinal, se todo mundo começar a gastar dinheiro, se todo mundo começar a imprimir dinheiro de forma desenfreada, aonde é que o mundo vai parar? Então essa é basicamente a nossa visão macro Brasil e mundo para janeiro e fevereiro. Aí aqui a gente tem as implicações de classe de ativo, visando esse cenário que a gente acabou de analisar aqui, aonde a renda fixa, ela com os juros altos aqui do Brasil, mas com sinais de cortes a partir de março, esses sinais aí eles deram uma balançada por conta da inflação de janeiro, mas só que ainda assim há projeções de cortes na taxa de juros, e com isso daí, com essas projeções, os títulos pós-fixados eles tendem a perder atratividade, entendeu? Eles passam a render menos nesse cenário de corte, se realmente esses cortes vêm a acontecer, ao passo em que os títulos pré-fixados eles passam ali a se valorizar. Mas só que quando a gente fala de pré-fixado, existe aquela premissa de que você não pode investir em um pré-fixado e basicamente não segurar esse investimento até o final, porque senão você corre sérios riscos de perder ali dinheiro com marcação a mercado e curva de juros. Aqui a gente citou até mesmo a duration. A duration é basicamente o prazo médio ali que o seu investimento vai durar, entendeu? Então aqui a gente basicamente usa a estratégia de diminuir a duration, basicamente por conta do cenário ainda incerto. Prazo mais curto de um pré-fixado ele serve basicamente para você usar nesses momentos de instabilidade. E quais são os momentos de instabilidade, de incerteza atual? Basicamente a inflação de janeiro, cenário eleitoral, cenário fiscal. Então as projeções é de que o Banco Central corte juros. No entanto, a gente fixa a nossa rentabilidade no topo, porém com uma duration menor, com um tempo de duração menor desse pré-fixado. Afinal, a gente não sabe se esse cenário de corte de juros vai se manter por muito tempo. Por quê? Porque o cenário está nebuloso. Você teve a inflação de janeiro
vindo acima do esperado, e você tem um cenário eleitoral, e você tem também uma questão fiscal ali preocupante. Então essa aqui é a principal pegada ali dos prefixados. A gente só alonga a duration deles depois que o cenário se mostrar ali mais favorável, entendeu? Então, Banco Central agora tá tudo certinho, a inflação de fato tá caindo, a eleição passou, a questão fiscal ali apresentaram propostas, o novo governo apresentou propostas ali e tal para arrumar o fiscal, tudo certinho, e com isso daí o Banco Central agora sim de fato pode começar a cortar juros de forma mais constante. Então aqui nesse cenário a gente pode pegar um prefixado e alongar a duration, dado que o cenário de corte de juros vai ser constante. No entanto, o cenário atual não é esse. O cenário atual é um cenário incerto, onde o Banco Central está ali querendo cortar juros. Talvez corte um pouquinho, mas só que ainda existem diversas amarras que seguram esses cortes de juros constantes. Inclusive, pode fazer com que não corte juros nenhum. Então, é por isso que a gente precisa tomar cuidado em relação a prefixados. E nós estamos usando essa estratégia de pegar prefixados, mas só que prefixados com uma duration mais curta, entendeu? Aí a gente vem para a renda variável onde você tem a bolsa de valores em alta, basicamente por conta da rotação de recursos internacionais que estão entrando aqui no Brasil, estão favorecendo o Brasil. Você tem aí um dólar extremamente fraco, conforme nós falamos anteriormente, um dólar enfraquecido, projeções de corte de juros lá nos Estados Unidos também, toda essa questão de corte de juros lá, isso daí está fazendo investidores rotacionarem seus recursos, entendeu? E a gente está sendo alvo dessa rotação, ou seja, está entrando dinheiro estrangeiro aqui na nossa economia, na nossa bolsa de valores, e isso daí está segurando o nosso dólar na casa ali dos 5,20 controlado, e está também trazendo essas máximas históricas aí a nossa bolsa de valores, que recentemente aí passou dos 180 mil pontos, entendeu? Então a bolsa de valores ela segue sendo bem vista internacionalmente por esses investidores internacionais que estão rotacionando recursos, e isso daí está favorecendo a nossa bolsa de valores. Aí quando a gente fala de câmbio, o câmbio, como nós falamos, já até citamos, o dólar ele segue enfraquecido globalmente. Isso daí tá ajudando a gente aqui no Brasil a normalizar ali, estabilizar ali o nosso câmbio na casa dos 5,20. Quando a gente fala de commodities, você tem o petróleo com alta oferta e com prováveis volatilidades ali, choques de volatilidades no curto prazo, por conta do cenário que a gente já explicou também, das tensões lá no Oriente Médio, fechamento de Estreito de Hormuz e etc. A médio prazo existe também aí mais petróleo escoando para o mundo por conta da Venezuela, a produção da Venezuela aumentando. Então o petróleo ele segue nesse vai e vem, ao passo em que o ouro ele segue aí sendo uma ótima alternativa ali de proteção em meio a episódios de escalada geopolítica. Aí aqui, visando todo esse cenário, a gente tem a estratégia de barbell, que consiste basicamente em 60% defensivo, 40% ofensivo. Então é uma parte que se protege dessas volatilidades macros aqui, enquanto tem a parte que busca as oportunidades no meio de tudo isso. Então aqui em defensivo a gente tem 20% de Tesouro Selic para poder captar os juros que ainda estão altos. A gente tem 20% em pré-fixado para poder fazer a manutenção contra corte de juros, conforme nós falamos anteriormente. A gente tem 10% em NTN-B, o IPCA+, para poder proteger o nosso dinheiro ali da inflação e também garantir um retorno real. A gente tem 10% em fundos cambiais, ETFs, etc, para poder fazer a nossa proteção cambial, a nossa reserva de valor ali em dólar. E do lado de oportunidade a gente tem aí 20% de ações, que envolve aí tanto ações do Brasil quanto ações internacionais, juntamente também com ETFs, entendeu? Para garantir aí, claro, essa exposição
a lucro dólar, entendeu? Aí você tem também 10% em small caps, que é basicamente as pequenas empresas na bolsa de valores que possuem ali maior projeção de crescimento, é o famoso crescimento tático, onde você não vai encontrar esse crescimento nas blue chips e sim nas small caps. Então aqui nessa parte a gente está visando de fato crescimento da carteira. E ao passo que a gente tem também 5% de alternativos, que são as commodities, petróleo, ouro, pode envolver também até criptomoeda, Bitcoin, que é basicamente a parcela que protege a nossa carteira ali do risco global de moedas. Então a gente está vendo que está acontecendo agora uma política fiscal expansionista em todas as economias do mundo, em todos os países do mundo. Então nesse cenário, alternativos, commodities, claro que encaixam muito bem, entendeu? Aí a gente tem aqui o cenário otimista, o cenário base, o cenário ruim, que envolve basicamente a rentabilidade dessa carteira que a gente alocou os nossos recursos aqui. No cenário otimista você tem basicamente 11% a 15% ao ano de rentabilidade. No cenário base você tem de 9,7 a 12,3 e também no cenário ruim você tem de 2,2 a 6,7. Então a gente tem aqui os upsides, aonde no cenário otimista o principal upside ele pode vir ali de fato das small caps. Então o crescimento da carteira ele pode ali acontecer devido ao crescimento das small caps. No cenário base você vê que a carteira rende ali, se as small caps não explodisse e nada acontecer de explosão de anormal para bom, então você vai ter ali o cenário base que vai render razoavelmente acima do CDI, entendeu? E principalmente se as ações ali renderem, crescerem conforme o esperado. Então você vai ter aí o cenário equilibrado de retorno, entendeu? Que é basicamente o cenário base. Aí no cenário ruim, se tudo der errado, se tudo descambar, então você basicamente vai estar seguro aí, pelo menos pela parte defensiva da carteira, que envolve ali Tesouro Selic, que envolve IPCA+, que envolve a sua proteção em dólar, entendeu? A sua reserva de valor que está lá em fundos cambiais, que está em ETF dolarizado, e também os prefixados ali fazendo a manutenção perante corte de juros, entendeu? Mas é aquele negócio, o cálculo dessas rentabilidades esperadas aqui, elas são ex ante, então elas basicamente são estimativas de retornos com premissas, entendeu? Então isso daqui não é uma garantia, não é uma conta que eu peguei o Excel e fiz um backtest avançado, fiz stress test, variância, covariância. A gente fez basicamente o básico, o feijão com arroz, para poder descomplicar, entendeu? Não peguei o Python e fiz diversas covariância, dizer o padrão, backtest, não. A gente fez uma projeção de retorno aí ex ante, com premissas e não garantias. Então a gente fez basicamente um cálculo simples, usando ali a média ponderada com o peso vezes o retorno, e arredondamos aí em uma casa decimal. Então você tem aí, por exemplo, o Tesouro Selic, onde a gente pôs um peso ali na carteira de 20%, aí nós pegamos 0,20 vezes 14%, que é a Selic aí estimada, a Selic projetada, que vai garantir aí um retorno de 2,80% para a nossa carteira, entendeu? Então aqui você vê que o peso é os 20% que nós alocamos ali na nossa carteira. A gente assumiu que ele rende aí 14% ao ano, entendeu? Por conta da Selic, do jeito que está, as projeções métricas, etc. E com isso daí, a gente fez esse cálculo que nos entrega 2,80% de rentabilidade somente na questão do Tesouro Selic. A gente faz isso com todos os outros itens e todos eles vão nos entregando
números ali de rentabilidade também ao ano. A gente soma tudo e entrega para você esse cenário aqui, otimista de 11,2, a 15,3, base de 9,7 a 12,3 e ruim de 2,2 a 6,7, entendeu? Então isso daí é basicamente uma contribuição marginal ao retorno. E logo em seguida a gente tem também a volatilidade de todos esses cenários aqui, entendeu? Em um cenário otimista você tem menos volatilidade ali na sua carteira, menos coisas ruins acontecem. Em um cenário ruim você vai ver que vai ter mais volatilidade, mais incerteza, mais coisas ruins acontecem ali em torno da carteira. Lembrando que a volatilidade dessa carteira aqui, ela é basicamente exposta ali principalmente as empresas small caps e no âmbito da oportunidade, dado que é ali que você tem ações, você tem ETFs internacionais expostos a dólar, você tem commodity, você tem petróleo, você tem Bitcoin, você tem small caps, que são os ativos aí mais arriscados da carteira. Lembrando que aqui a gente está fazendo basicamente a correlação de risco e retorno. Quanto mais arriscada for essa parte da carteira, também mais lucro, mais retorno, mais crescimento essa parte da carteira tem que dar, entendeu? A gente está assumindo o risco para poder buscar maiores retornos, maiores rendimentos. Então aqui na volatilidade a gente basicamente montou a matriz da covariância, usando ali o desvio padrão, e com isso daí você consegue perceber que no cenário otimista a gente conseguiu uma volatilidade girando na casa dos 5%, que é ali algo extremamente decente, entendeu? Com uma simetria positiva. No cenário base a gente tem aí basicamente um risco ajustado decente também, girando ali na casa dos 6%, e no cenário ruim você tem ali um drawdown controlado, girando na casa dos 10% de volatilidade. Então aqui para finalizar a gente tem basicamente as ações táticas, que são ações que a gente toma ali na nossa carteira caso aconteça um cenário ali diferente do esperado. Então para a renda fixa a gente tem aqui que, para diminuir a sensibilidade sobre ruídos eleitorais, nós podemos reduzir a duration dos prefixados, como nós falamos anteriormente, entendeu? E ir alongando essa duration de forma gradual, com base no cenário vá melhorando, ao passo em que a gente também mantém IPCA ali, garantindo retorno sobre a inflação e juros real para a nossa carteira, para nos proteger inclusive do risco de inflação eleitoral. Afinal, a inflação ela pode subir nas eleições por conta do fiscal expansionista. Já em renda variável, a gente tem ali a premissa de que se a gente quiser diminuir a volatilidade, se a gente quiser diminuir o risco dessa carteira, então a gente pode diminuir também a concentração que a gente tem em small caps, entendeu? Que são os principais ativos de risco ali na nossa carteira, ou até mesmo diminuir a concentração de ações, entendeu? Então se você quer diminuir o risco da carteira, você diminui a sua posição em small caps e ações, que estão ali os ativos mais arriscados da carteira, principalmente as small caps. Já em commodities, a gente pode aumentar nossa exposição em empresas exportadoras de energia, entendeu? Caso o petróleo ele comece a subir por conta das tensões lá no Oriente Médio, então se as coisas lá no Oriente Médio ficar feia, a gente pode ali se posicionar melhor ali em petróleo para poder evitar maiores baques, maiores choques ali em relação a petróleo na nossa carteira. Atualmente, pelo que eu estou vendo, está normalizando, não está escalando tanto a questão lá do Irã. É por isso que a gente precisa se manter atento às notícias, porque a gente precisa antecipar os nossos movimentos, entendeu? Porque não adianta você também querer comprar petróleo quando ele já está explodindo. É por isso que eu falo para você que é importante entender, estar inteirado sobre geopolítica, porque estando inteirado em geopolítica você consegue antecipar os seus movimentos, você consegue
se mover primeiro do que o mercado. Então, se você está percebendo que vai escalar de fato, os Estados Unidos vai atacar, o Irã vai fechar o Estreito de Hormuz, então antes deles fazerem isso, você já vai e se posiciona, você já vai e protege a sua carteira, entendeu? No âmbito a câmbio e exterior, aumentar ali a nossa posição em ETF e BDR em caso de estresse, entendeu? Ao passo em que a gente pode também, se o dólar subir muito, aí o cenário internacional mudar e o dólar começar a se fortalecer e tal, a gente pode aumentar aí a nossa proteção cambial, visando proteção também contra o próprio risco Brasil, visando proteção contra o risco real. Afinal, aqui no Brasil as coisas estão extremamente incertas, estão extremamente preocupantes. Você já sabe como é que está a nossa situação aqui, entendeu? Então a gente busca essa proteção também visando o risco Brasil, ao passo em que é importante manter liquidez, é importante manter caixa em cenário incerto. Então vai ter volatilidade, vai ter o mercado fazendo o preço por conta das eleições e etc. Risco geopolítico pode surgir a qualquer momento, então é importante você ter caixa para poder buscar as oportunidades que vão aparecer nesses cenários incertos. Por isso que a gente botou aqui para manter caixa, manter liquidez, e o core de tudo isso daqui é basicamente a estratégia Barbell, que ela busca ali performar de forma resiliente, ou seja, quando as ações caem, a parcela defensiva da carteira, ou seja, juros, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, juros real, proteção contra a inflação, você tem sua exposição a dólar. Então tudo isso daí são instrumentos que ajudam a proteger e a sustentar a carteira, entendeu? Ao passo em que pode existir ali o cenário contrário, onde você tem ali ciclo de corte de juros e essa parte defensiva, essa parte mais atrelada à renda fixa, ela pode se desvalorizar, mas só que por outro lado, a parte de oportunidade, os 40% da oportunidade, eles passam a se valorizar, entendeu? Então aqui, independente de qual cenário aconteça, corte de juros, mantém juros altos, risco geopolítico, qualquer coisa que acontecer, o objetivo da carteira é basicamente manter a segurança, diversificação e a estabilidade, entendeu? Então, sem loucura, a gente não quer nada muito extravagante, é basicamente segurança, proteção e estabilidade. Não queira inventar moda, faz o arroz e feijão que tenho certeza que você vai longe. E aquele negócio, essa daqui não é uma recomendação de investimento, são basicamente informações educacionais que nós trouxemos aqui, entendeu? Não siga isso daqui como recomendação de investimento, não vá mexer no seu dinheiro, não vá fazer loucura. É basicamente informação educacional que a gente trouxe aqui, para que dessa forma a gente tenha uma breve noção do que está acontecendo ao redor do mundo e do que pode acontecer ali com o nosso dinheiro, entendeu? Então, análise macro com análise de alocação com base nesse cenário macro analisado. É só isso, não é recomendação de investimento. Se você for investir seu dinheiro, invista por conta das suas próprias análises e intuições, entendeu? Você pode usar o que a gente fala aqui como análise, mas não como recomendação. Mas eu tenho certeza que seguindo o nosso canal aqui, seguindo os nossos vídeos e estando por dentro dessas nossas conversas aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir aí sim fazer um bom trabalho aí com o seu dinheiro. Lembrando, claro, que investimento é só depois que você já começou a ganhar dinheiro de fato. Não queira pegar o seu salário mínimo e colocar em bolsa de valores, porque isso daí não existe. Investimento é basicamente para você que tem um dinheiro sobrando e precisa fazer esse dinheiro que está sobrando render, trabalhar para você, entendeu? Se não tem dinheiro sobrando, pegue qualquer coisa, ou pegue o pouco que você tem e invista em conhecimento, invista em habilidades, invista na sua carreira para que você possa ganhar mais, para que
em algum momento passe a ter dinheiro sobrando, entendeu? E aí é nesse momento que você faz esse dinheiro trabalhar para você, nesse momento que você passa de fato a cuidar aí da sua aposentadoria. Então é isso que a gente prega aqui, e mês que vem a gente está de volta com esse relatório novamente, relatório macro de alocação. A gente vai trazer aí todos os meses essa análise e essa estratégia. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e se junte a essa causa, porque juntos em breve nós seremos ricos.